Para usar um grupo étnico ou racial como bode expiatório de forma mais eficaz, a sua desumanização muitas vezes é necessária. Uma coisa é odiar ou até matar outro ser humano. Outra coisa bem diferente é eliminar um rato, uma barata. Por isso, a desumanização sempre foi um instrumento crucial no antissemitismo. E aqui também creio ser importante conhecer mais a fundo certas tendências da natureza humana. Sou um homem, nada do que é humano me é estranho, disse Terêncio. Seres humanos são capazes de ações muitas vezes monstruosas. Chamá-los de animais não ajuda nada, pois só o homem comete atrocidades com livre-arbítrio e um código moral. A elasticidade humana é, portanto, surpreendente, pois podemos ir do monstruoso ao heróico, ao santo, ao abnegado. Talvez por isso chame tanta atenção quando os seres humanos se deixam levar pelo lado mais sombrio e animalesco, digamos assim, pois ele poderia fazer diferente. E para agir como um monstro, a desumanização é uma ferramenta sedutora, eficaz. Há um episódio da série Black Mirror que fala disso. É sobre um programa militar chamado Mass, implantado nos soldados para que eles vejam seus inimigos como animais, monstros perigosos, os tais roaches, o diminutivo de baratas. Desde que o homem é homem, ele escraviza e até extermina grupos inteiros de outros seres humanos. O típico pensamento tribal de nós contra eles parece enraizado em nossa espécie e o preconceito e a xenofobia acabam alimentando um certo desprezo por determinados grupos étnicos, sociais, religiosos ou raciais. Às vezes, essa visão chega ao extremo do genocídio. Isso é possível porque as vítimas são tratadas como se fossem de outra espécie, animais inferiores, sub-humanos. O que explica isso? Como tentar mitigar esse risco? São perguntas que David Livingstone Smith procura responder no livro excelente Less Than Human: Why We Demean, Enslave and Exterminate Others. Aqueles considerados sub-humanos não possuem, pela ótica dos seus detratores, aquela coisa especial que não é fácil de explicar, mas que nos torna humanos. Por conta desse déficit, não desfrutam do respeito que normalmente estendemos a toda a nossa espécie. Podem, assim, ser escravizados, torturados ou mesmo exterminados, sem que a consciência pese tanto. Quem age assim não se sente atacando um outro ser humano, e sim um bicho inferior. Por isso que mesmo pensadores iluministas, de cima da sua razão com R maiúsculo e com forte apreço pelas liberdades individuais aparentemente, deixaram negros de fora dos direitos universais. Você pode acusar os pais fundadores da América de hipocrisia, mas na verdade eles simplesmente não enxergavam aqueles escravos negros como gente igual a eles, como outro ser humano merecedor dos mesmos direitos. Preferimos crer que somente monstros seriam capazes de certos atos, mas o autor do livro mencionado contesta essa visão. São monstros no sentido que abandonaram justamente seu lado humano benevolente, empático, que tem essa empatia pelo próximo, mas continuam seres humanos. O animal homem, afinal, possui essa ambiguidade, essa dualidade. Ele é capaz de atos de extrema generosidade e altruísmo, mas ele também é capaz, muitas vezes, das maiores atrocidades. E fechar os olhos para a possibilidade de que tais crueldades poderiam ser praticadas por quase qualquer um, dependendo das circunstâncias e do processo de lavagem cerebral, pode ser uma visão confortante, mas não necessariamente verdadeira. Por isso a desumanização é mais comum na história do que gostaríamos. Ela é um lubrificante psicológico que dissolve as inibições morais e inflama paixões destrutivas. Dessa forma, ela leva as pessoas a agirem de uma maneira que, em situações normais, seria impensáveis. A imensa maioria dos seres humanos hesitaria em matar, muito menos torturar, outro da mesma espécie. Mas esses escrúpulos se perdem muitas vezes quando estamos diante não de um outro ser humano,
mas sim de uma ratazana, de uma cobra, de um verme. Ao retratarmos os outros como animais perigosos, parasitários, tal retórica se mostra perigosa, pois mexe com os nossos medos mais profundos. Tais técnicas de discurso incentivam o terror e fecham muitas vezes as nossas mentes. Se um conflito internacional é explicado como a luta entre criaturas subhumanas que nos ameaçam, então nenhuma análise extra se faz necessário. É preciso exterminá-los para nos poupar, para nos proteger. A desumanização é extremamente perigosa justamente porque oferece ao cérebro os meios pelos quais podemos superar as restrições morais contra os atos de violência. Ao verem comunidades inteiras como subhumanas, os humanos driblam essa ambivalência e podem agora exterminar seus inimigos sem remorso, como quem elimina um verme. O processo de desumanização ocorre em situações em que desejamos agredir determinado grupo, mas somos contidos por inibições morais. Isso se dá num nível emotivo, não estritamente racional. Da próxima vez que você se deparar com um pensamento transformando um judeu, por exemplo, num bicho qualquer, lembre-se disso. Trata-se de uma estratégia para tornar mais fácil eliminar esses seres humanos. Nesse momento, talvez seja interessante resgatar a fala de Shylock em O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Sou um judeu, diz ele. Então um judeu não possui olhos? Um judeu não possui mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões? Não é alimentado pelos mesmos alimentos, ferido com as mesmas armas, sujeito às mesmas doenças, curado pelos mesmos meios, aquecido e esfriado pelo mesmo verão e pelo inverno que um cristão? Se nos picais não sangramos, se nos fazeis cócegas, não rimos, se nos envenenais não morremos, e se vós nos ultrajais, nós não nos vingamos? Bem, certamente o judeu, como qualquer outro ser humano, tem todo o direito de se vingar, ou, melhor dizendo, de buscar justiça, caso seja alvo de ataques, de ultraje. Mas, curiosamente, tem muita gente que nega tal direito somente aos judeus. Por que será?